Oi, tudo bem? Hoje estou aqui para falar um pouco mais, finalmente, a respeito do depilador que eu comprei pelo AliExpress. Eu comprei faz uns 3 meses esse depilador aqui, que é um depilador de luz pulsada da China. E assim que eu comprei e ele chegou, eu corri para os stories do Instagram para mostrar para vocês, para falar um pouco a respeito dele, para mostrar se veio funcionando e tudo mais. E aí eu perguntei por lá se vocês se interessariam num vídeo contando a minha experiência com eles. Fiz uma enquete até, se eu não me engano, e a resposta majoritariamente foi sim. E aqui estou eu depois de 3 meses para falar se eu achei que valeu a pena e que realmente funciona ou não. Mas antes disso, eu quero falar assim brevemente sobre a minha história com pelos. Porque pelo é uma coisa absolutamente natural que todo ser humano adulto tem, que não tem nada a ver com higiene, muito pelo contrário, tem pelos em determinadas partes do nosso corpo que estão lá exatamente para manter a higiene daquele local, como dentro do nariz, por exemplo, né? Que os pelos que temos dentro do nariz, eles servem exatamente para impedir que nós respiremos um monte de sujeirada sem filtro. Eles filtram nossa respiração. Então, não, definitivamente, eu não odeio pelos. Eu não acho que as mulheres são mais bonitas sem pelos. Eu queria ter coragem para assumir os meus pelos, mas infelizmente eu não consegui me livrar dessa construção social, que é a depilação. Porque eu sou aquela mulher que tem a pele clara e o pelo muito escuro, que dá muito contraste. Então, desde muito criança, eu via as minhas amiguinhas com os pelos bem fininhos, ou as minhas amiguinhas que já se depilavam, e eu ficava me sentindo excluída e diferente por conta disso. Parece uma besteira, né? É uma besteira, falando hoje em dia, uma mulher com quase 30 anos, sabe? É bem idiota se pararmos pra pensar, mas eu lembro que na época eu me sentia muito diferente. Eu me sentia. Ai, eu não sei, logo naquela idade que nós estamos começando a nos interessar, assim, namorar e paquerar, e eu sentia como se eu fosse diferente por conta disso. Eu sempre fui uma mulher muito peluda, né? Desde que a adolescência bateu com força assim na minha cara, eu passei a ser uma mulher muito peluda e com os pelos muito escuros e isso me incomodava. E aí eu comecei a raspar as pernas muito cedo, eu acho que com 11, 12 anos eu já raspava a minha perna e eu não raspava só meia perna até o joelho, eu lembro que eu raspava tudo até a coxa e a parte de trás da coxa, tudo. Teve uma época que eu comecei a raspar os pelos do braço também, que eu achava os pelos do meu braço muito grossos e muito cheios. Fora a axila, enfim, gente, eu raspava o meu corpo inteiro com lâmina, basicamente, quando eu tinha meus 11, 12 anos, o que é uma idade muito pequena, mas era algo que já me incomodava desde aquela época. E aí, conforme eu fui crescendo, esse incômodo definitivamente não parou, ele só aumentou. Eu lembro que logo que eu tive meu primeiro emprego, uma das primeiras coisas que eu fiz foi correr atrás de uma clínica que fizesse depilação definitiva. E na época eu ganhava pouco, né, salário de estagiário, porque eu estudava e trabalhava e tal. Eu trabalhava numa central de telemarketing de cobrança, eu ganhava, sei lá, R$ 450 na época. E eu lembro que as clínicas que faziam depilação a laser eram muito caras, e a única coisa que eu podia pagar era a clínica que fazia depilação à luz pulsada. Se eu não me engano, o nome da clínica, do tipo de clínica na época, que eu acho que até existe até hoje, é a Depil. Não lembro. Mas definitivamente não era espaço laser, porque eu não ganhava o suficiente pra me depilar na espaço laser. E aí eu lembro até que na época eles estavam com uma promoção que cada área custava R$ 55. E aí eu fui fazer 2 áreas, que era meia perna, né, do tornozelo até o joelho, e do joelho até a virilha é considerada outra área. Então eu fazia 2 áreas, dava R$ 110 por mês. Quando eu fiz a avaliação, foi me dito que eu teria que fazer, acho que 12 sessões para obter resultados, e era uma sessão por mês. Então, para eu ver algum resultado, eu teria que fazer um ano completo, pagando R$ 110 por mês. E eu fiz, eu acho que 4 vezes. Só. E aí é óbvio que não funcionou. E aí depois que eu cansei, falei, ai, não quero mais, não tô vendo muito resultado, eu parei e comprei um Satinelli. Pra quem não sabe, Satinelli é aquele depilador elétrico que arranca o pelo pela raiz. São vários dentinhos que ficam girando assim, aí você passa e o pelo prende naquele dentinho e é puxado e aquilo dói tanto, mas tanto, e é uma dor assim que depois de um tempo você acostuma, mas no começo dói demais, e fazer a perna inteira com aquilo, principalmente nas partes mais molinhas, na parte que de dentro da coxa e tudo mais, aquilo doía, mas... E o Satinelli era uma faca de 2 gumes, porque ele arrancava o pelo pela raiz, a pele ficava linda, maravilhosa, aquela coisa macia
macia, que você passa a mão e ai, aquela sensação de maciez e você olha e não vê nenhum pelo, coisa linda. Porém, eu não tinha o cuidado que era necessário, mas que eu não sabia na época, que era o cuidado da esfoliação. Então o pelo, quando você puxa o pelo pela raiz, ele tem a tendência a nascer um pouco mais fino. E o pelo, quando nasce muito fino, ele tem a tendência a encravar. Então todo mundo que faz esse tipo de depilação, até mesmo depilação com cera, normalmente tem que ter uma rotina rigorosa de esfoliação para esfoliar bem a pele, para o pelo conseguir nascer sem nenhum problema e você não ter pelos encravados. E eu não fazia isso, então os pelos nasciam muito encravados, o que me ocasionavam manchas, e aí era muito pior ter a perna cheia de pelo encravado do que ter a perna peluda. E por conta desses pelos encravados que eu tinha, gente, até hoje eu tenho aquelas manchas de bolinha na perna e na virilha, em todo lugar. O meu corpo é cheio de mancha de bolinha por conta de pelo encravado e aquilo era um pesadelo enorme pra mim. Porque eu queria me livrar de um problema e acabava arrumando outro, pra você ver como as coisas são, né? Tudo que fazem pra mulherada gastar dinheiro comprando produto de beleza. Ai, e a gente cai. Mas enfim, esse estigma dos pelos foi um estigma que eu nunca consegui me livrar. E aí eu sempre estava procurando alguma forma de me livrar dos pelos, e aí eu fiquei no Satinelli por muito tempo, e eu ia intercalando o uso do Satinelli com o uso da lâmina de barbear mesmo. Até hoje eu nunca deixei a lâmina. Então fazia com Satinelli, e conforme ia crescendo um pouco mais fininho, eu dava uma esfoliada. Quando eu comecei a perceber que era muito necessário, eu comecei a esfoliar, e aí eu ia mantendo com a Gillette, aí o pelo voltava a crescer mais grosso, que eu sei que é um mito, né? Que se você raspa o pelo com a Gillette, ele cresce mais grosso. Mas, gente, eu não sei o que acontecia, que por algum motivo, realmente, o pelo da minha perna crescia mais grosso. Eu fazia bastante com Satinelli, o pelo começava a crescer bem fininho, eu ia lá, passava a lâmina, o pelo voltava a crescer mais grosso, como se nunca tivesse ficado fininho na vida, não sei que bruxaria é essa. E ok, aí uns anos atrás, eu acho que em 2017, 2018, eu vi um burburinho na internet a respeito do Philips Lumea. Eu chamava de Lumia, tem gente que chama de Lumea, não sei qual é o certo. Que nada mais era do que um aparelho para você fazer a sua depilação com luz pulsada, que é uma depilação definitiva, em casa. E eu fiquei, caramba, aquela depilação que eu pagava para fazer na clínica de estética, eu posso comprar essa maquininha e fazer em casa. Quantas vezes eu quiser e nos lugares que eu quiser. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tímida, muito envergonhada, jamais depilaria a minha virilha com uma outra pessoa, eu tenho muita vergonha. Eu pensei, caramba, vou conseguir depilar a virilha em casa com esse produto. Mas eu fui olhar o preço do produto, era R$2.000. Pensei, não, deixa quieto, eu fico aqui no Satinelli mesmo, que já era caro pra caramba na época, já era tipo uns R$250. Eu, não, Satinelli mesmo. Mas aí vocês sabem que tudo que aparece assim de novidade mais caro, o que acontece? A China vai lá e faz a sua versão sem marca mais baratinha. E aí começaram a aparecer por aqui pelo Brasil mesmo uns aparelhos sem marca, porém que custavam bem mais baratos que o Satinelli, custavam em torno de R$700, R$800. Até hoje, se você for no Mercado Livre e colocar lá depilador IPL, luz pulsada, você vai encontrar esses mesmos depiladores aqui sendo vendidos lá por R$600, R$700. E aí eu pensei, olha, no AliExpress com certeza tem, com certeza mais barato, e dito e feito. Comecei a pesquisar, vi aqui no YouTube mesmo uns vídeos de umas moças que compraram do AliExpress e de sites da China, Gearbest, sei lá, nem sei se tem lá nesse site mesmo, mas de vários sites da China as pessoas compraram por aproximadamente R$300, R$400. E eu pensei, caramba, eu vou procurar o meu. E aí esse ano eu procurei e achei um vendedor. Eu vou deixar o vendedor aqui embaixo na box de informações do vídeo, que foi 200 e pouquinho esse aparelho aqui. E assim, definitivamente esse vídeo não é patrocinado. Eu comprei isso aqui. O vendedor do AliExpress que eu comprei não faz a mínima ideia de que eu tô fazendo esse vídeo. E eu não recomendo o vendedor, porque assim, é óbvio que eu fiz uma bela pesquisa antes, eu vi o que as pessoas que compraram com esse vendedor disseram, mas só que deu certo com muitas pessoas e deu errado com algumas pessoas também. Então assim, se vocês forem comprar com esse vendedor, eu não me responsabilizo, pode dar errado. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo porque eu acho que é um bom ponto de partida para que você comece a fazer sua pesquisa, caso você se interesse em comprar esse produto aqui. E eu vou dizer para vocês que o resultado me deixou um pouco chocada. E aí, tudo bem, resolvi testar, comprei, chegou com menos de 30 dias, não foi taxado pela alfândega, paguei 200 e pouquinho, vou deixar aparecendo na tela o preço que eu paguei, porque eu não lembro exatamente. E aí ele chegou bonitinho, aqui dentro ele veio com
esse trequinho aqui, separando o produto, né, o depilador em si, da fonte. Aí veio também um papelzinho de garantia, que obviamente não funciona, não serve pra nada, né? Como que eu vou pegar garantia disso daqui, gente? E veio também um manualzinho de instruções, todo em inglês, o que facilitou bastante a minha leitura. E aí a primeira coisa que eu fiz quando chegou foi ligar na tomada para ver se realmente estava funcionando e ler todo o manual para ver o que eu teria que fazer e o que eu teria que evitar para que desse certo isso aqui. E vamos lá, falando do produto em si. A primeira coisa é que depilação à luz pulsada, ele funciona com base no contraste entre o tom do seu pelo e o tom da sua pele. Então, quanto mais contraste tiver, melhor vai funcionar o produto, que pra mim já foi ótimo, porque eu tenho a pele mais clara e o pelo muito mais escuro e grosso. Então, pra esse tipo de situação, né, a pele bem mais clara do que o pelo, o produto funciona muito bem. E aí tem aqui uma tabelinha com os tons de pele para os quais esse produto é mais adequado, que é essa tabelinha aqui. Olha, tons bem clarinhos e tons mais escuros, e infelizmente esse produto não é indicado para um tom de pele preto retinto, porque é um tom de pele que não vai ter muito contraste entre a pele e o pelo. Então a luz pulsada pode até queimar a pele da pessoa. Então para pele preta retinta não é indicado, infelizmente, mas para pele preta mais clara, ó, ele é indicado também. E aqui tem uma indicação do nível que você pode usar. Ele vem com 5 níveis de intensidade. As peles mais claras, essa bem clarinha e essa daqui, que eu acho que tá um pouco semelhante ao meu tom, pode usar no nível de intensidade mais alto, que é o 5º, e as peles mais escuras em níveis de intensidade mais baixos. E aqui também tem uma tabelinha com a cor do pelo. Se o pelo for muito clarinho, ou seja, se você é uma pessoa muito clara e seu pelo também é bem loirinho, não vai funcionar porque também não tem contraste. Tá vendo aqui a tabelinha da cor do pelo? Ó? Se o pelo for bem clarinho, for um pelo branco, grisalho ou um pelo muito loirinho, não vai funcionar. Agora, em pelos ruivos e pelos mais escuros vai funcionar normalmente. O meu pelo, ele está entre o marrom escuro e o preto, gente, eu juro pra vocês. Então eu pensei, caramba, pra mim vai funcionar legal, porque assim, tinha tudo pra funcionar bem, já que eu tenho a pele bem mais clara do que o pelo e o contraste é bem alto. Aí aqui, no manual de instruções também, vem falando que é bom que você faça um teste de sensibilidade. Então ele pede para você procurar uma área da sua pele que esteja em boas condições, ligar o produto, dar umas pulsadas de luz, eu acho que são 3, se eu não me engano, no mesmo lugar, e esperar pelo menos 48 horas para você ver se teria alguma reação, se sua pele iria queimar, e enfim. Deu tudo certo. Ele fala aqui que quando você aplica a luz pulsada, né, o local ao redor do pelinho fica mais vermelho, e que é absolutamente normal. Então foi só isso que aconteceu, não aconteceu queimadura, nem coceira, nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de reação. Então, ok. Usei no nível 5 de intensidade, que era o nível de intensidade mais alto, que segundo aqui a tabelinha ainda estava assim adequado ao meu tom de pele. E na hora de saber quantas vezes eu poderia usar por semana, eu fiquei meio... porque não vem nada escrito no manual a respeito disso e todo mundo que eu pesquisei na internet falava uma coisa diferente. Algumas pessoas falaram que o ideal seria usar no máximo 2 vezes por mês. Outras pessoas falaram que usavam 2 vezes por semana. E eu fiquei, caramba, o que eu faço da minha vida? Porque pesquisando a respeito do pelo e do ritmo do crescimento do pelo, eu achei as informações na internet que na mesma área do nosso corpo os pelos crescem de maneiras diferentes, né? Ele tem um ciclo de vida diferente. Então, enquanto alguns pelos estão nascendo, crescendo e morrendo, os outros ainda estão nascendo, ou os outros já estão morrendo, enfim, eles têm ciclos de vida diferentes, não sei explicar isso direito. Mas basicamente tem uma janela de tempo ali que o produto vai funcionar muito bem, que se eu não me engano é quando o pelo está nascendo, ele está começando a sair do bulbo. Se você queima o bulbo com a luz, o pelo já morre, já cai e tudo mais. É uma loucura, eu não sei explicar direito. Mas só que o correto mesmo seria umas 2 vezes por mês, uma vez a cada 15 dias. Mas como você não conhece o ciclo de vida do seu próprio pelo, você não tem como saber se ele está nascendo, se ele já está morrendo, o que está acontecendo com ele. Não tem problema você fazer mais vezes
na semana para tentar encontrar na sorte esse período no qual o pelo vai cair mais rápido. Gente, se eu estiver falando alguma besteira, se tiver alguma pessoa qualificada aqui nos comentários para me corrigir, por favor, corrija. Estou falando assim o que eu entendi com base no que eu li na internet. Eu posso estar muito errada. Não sou nenhuma profissional nem nada do tipo, mas vamos lá, eu resolvi fazer 2 vezes por semana por minha conta e risco. Falaram na internet que eu poderia queimar a pele, enfim, a pele iria ficar um pouco mais sensibilizada, que era para tomar cuidado, se eu visse qualquer coisa diferente era para eu parar, não vi nada de diferente, continuei fazendo. E aí eu fiz em uma área pequena para testar, e que área foi essa? A área das axilas. Eu fiz somente nas axilas durante esse período que eu comprei o produto até o dia de hoje. Na verdade, eu já comecei a fazer nas pernas também, mas já eu falo isso pra vocês. Então eu gravei as minhas axilas bem peludas pra vocês verem como que elas estavam antes de eu começar a usar o aparelho. Nem mostrei o aparelho pra vocês, né? Gente, que desavisada. Ele é esse daqui, ele vem com a fonte de energia. Ele não é a bateria, então ele precisa estar ligado na tomada pra funcionar. Ele é do tamanho da minha mão. Eu gostei dele, é um plástico bem resistente. Ele tem apenas 2 botões, que é o botão, esse daqui, esse redondão aqui, é o botão que você aperta para pulsar a luz. Eu vou mostrar isso para vocês quando eu estiver mostrando a aplicação. E esse botão aqui é o botão de ligar e de escolher a potência. E essa partezinha aqui é a parte por onde vai piscar a luz. Então toda essa área aqui, que é mais ou menos metade do meu dedo indicador, é a área que terá a ação da luz pulsada. Certo? Aí eu testei apenas nas axilas para começar. Vou mostrar para vocês como estavam as minhas axilas antes de eu começar. Eu deixei os pelos crescerem bastante para que vocês vissem bem. Vocês podem perceber aí pelo vídeo que em algumas áreas das minhas axilas nasciam menos pelos. E isso por quê? Por conta do Satinelli, dos anos usando o Satinelli, que de tanto você puxar os pelos pela raiz, alguns deles param de crescer, mas como vocês podem ver, não todos. Certo? Meus pelos estavam desse jeito. Aí, em uma axila, a parte mais de baixo nascia um pouco menos de pelo, por conta do tempo de uso do Satinelli. Na outra axila era mais a parte de cima que nascia um pouco menos de pelos. Enfim, comecei a fazer o uso, né, do aparelho de PL, luz pulsada. Intensidade 5, o que eu fazia? Tomava meu banho, hidratava bem a axila com hidratante bem potente, deixava a pele absorver bem durante meia hora, 1 hora, esquecia ali, depois que eu saí do banho, me vesti e tudo mais, sem aplicar desodorante, por favor. Eu aplicava mesmo só o hidratante para a pele não ficar sensível, esperava a pele absorver completamente, depois ainda vinha assim com um papelzinho, tirando qualquer excesso, e ia aplicando os pulsos de luz. E aí, para desligar, é só segurar. E ele fica em stand-by porque ele está na tomada, entendeu? Em stand-by é só você apertar para escolher o nível da pulsação. Então, ó, nível 1, 2, 3, 4 e o 5, que é o último. Só para vocês verem mesmo como é a aplicação. É bem rápido, coisa de 2 minutinhos eu faço as 2 axilas. Só na perna em áreas maiores que fica bem mais demorado mesmo. E aí, o biquinho desse depilador, ele vai esquentando muito e tem uma hora que ele para de funcionar. Eu pensei, pronto, quebrou o negócio. Mas não, no manual vem escrito que quando ele esquenta demais, ele para de pulsar por alguns segundos só para o produto dar uma leve resfriada e depois ele volta a pulsar normalmente. E hoje, essa semana, eu gravei esse outro videozinho e é assim que está a minha axila. Eu fiquei chocada porque eu vi realmente os pelos caindo. Eu achei muito doido, assim, porque eu não pensei que fosse funcionar tão bem em um período curto de tempo. Eu apliquei muitas e muitas e muitas vezes para chegar nesse resultado. Como vocês podem ver, alguns pelos ainda crescem. Tem uns pelos bem longos que ainda não caíram. Tem outros que já não crescem tanto
Como vocês podem ver, tem alguns bem curtinhos, que são os pelos que já estão morrendo, muito provavelmente eles vão cair muito em breve, e a maioria deles já parou de nascer, e eu fiquei chocada. Muito chocada, de verdade, porque eu não pensei que fosse funcionar tão bem, porque eu já vi algumas resenhas aqui no YouTube mesmo, das moças dizendo que não funcionou tão bem, e eu acredito nelas também, né, porque cada organismo é um organismo, cada corpo é um corpo, eu não tenho como garantir pra você que vai funcionar com você, mas comigo funcionou muito bem, e é óbvio que eu continuo aplicando, agora eu estou aplicando apenas uma vez por semana, até que eu veja que esses outros pelos que ainda estão nascendo, e principalmente os maiores, caiam por completo. E aí o que é recomendado? Que você não arranque os pelos da raiz enquanto estiver fazendo o tratamento com a luz pulsada, porque isso pode prejudicar o tratamento e o ideal é que você use apenas lâmina. Então eu dava uma raspada nos pelos, esperava 1 ou 2 dias para as pontinhas começarem a aparecer e vinha fazendo o tratamento com a luz pulsada. E é isso. E em 3 meses essa foi a diferença que deu. Aí eu comecei a fazer na perna também, mais ou menos 3 semanas, vai fazer 1 mês que eu comecei a fazer na perna. E assim, é muito engraçado porque os pelos eles não começam a cair todos de uma vez, eles ficam completamente loucos. Alguns caem, outros começam a nascer menores, outros continuam como estão. E aí a minha perna está uma coxa de retalhos de pelo. Eu tô olhando aqui pra ela agora. E é muito engraçado, porque tem alguns lugares que já não tem mais pelo, e outros lugares o pelo tá enorme, e em outros o pelo está super pequenininho e fininho. Inclusive, se vocês quiserem atualização, eu não gravei como a minha perna estava antes, porque eu simplesmente esqueci. Como eu estava muito focada na axila, eu não gravei a perna. Mas no momento a minha perna está assim, como vocês estão vendo, então se vocês quiserem uma atualização das pernas daqui a mais uns 3 meses, eu posso trazer também. Se vocês quiserem, é só falar aqui nos comentários. E vamos lá, a respeito de dor, dói? Não, não dói, caso você tenha raspado os pelos com a lâmina antes. Se os pelos estiverem bem baixinhos, não vai doer nada. Agora, se os pelos estiverem bem longos, você vai sentir o queimado, a queimadura que a luz faz no pelo, você vai sentir. E, inclusive, vai subir um cheirinho de queimado muito engraçado, então vai doer um pouquinho mais. E em algumas áreas do corpo, se o pelo for muito grosso, vai dar uma dorzinha, assim, é uma picadinha muito de leve. Nem se compara com a dor do Satinelli. Eu não uso cera, mas eu acho que não se compara com a dor da cera também. É algo bem mínimo de tudo. Você vai precisar esfoliar a pele também, porque conforme os pelos vão crescendo mais fininhos, a tendência a encravar vai aumentando, então o ideal é que você esfolie a pele uma vezinha por semana, de preferência quando estiver bem longe de você fazer a próxima aplicação da luz pulsada. E é isso, eu percebi que diminuiu um pouco das manchas causadas pela foliculite, pelos pelos encravados de antes, e eu estou gostando bastante. Eu pretendo aplicar no corpo todo, você pode aplicar por todo o seu corpo, desde que você não tenha tatuagem, não tenha manchas na pele, pintinhas, você não pode aplicar por cima. E você não pode aplicar perto dos olhos, por favor. Inclusive veio o óculos, esqueci de falar do óculos. Veio um óculosinho de proteção para que você use conforme você vai fazendo as aplicações. Eu usei nas primeiras, mas depois eu confesso que eu deixei de mão. Eu simplesmente viro assim um pouco o rosto e fecho o olho quando eu sei que a luz vai piscar. Mas, por favor, não olhe diretamente para a luz, é uma luz muito forte. Mas, assim, eu senti que o óculos atrapalhava muito de eu ver onde que eu estava pondo e se estava pegando a área com pelo, então eu preferi fazer sem. E pra mim valeu muito a pena, foi uma compra e tanto. Eu não tenho como te comprovar que você comprando e usando, você vai ter resultados maravilhosos. Infelizmente, eu não tenho como. Mas a minha experiência foi muito boa. Então, assim, eu acho que se pelos te incomodam, vale a tentativa. E é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Me fale aqui embaixo se você já teve experiência com esse tipo de aparelho, se você tem, o que você acha, realmente funciona com você também. Me fale se você pensa em comprar, o que você pensa a respeito do assunto e me diga se você vai querer atualização das pernas daqui a alguns meses também, porque eu trago pra vocês. Vocês sabem que eu prometo e eu demoro, mas eu trago. Inclusive, estou para fazer outro vídeo da atualização do meu diário do Thai Lacing, não esqueci, vai ter sim, fique de olho aqui no canal. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.